Olá, Juvenil, tudo bem? Bom dia, meu nome é Rose e a gente está junto aqui para estudar mais um trimestre. A lição desse trimestre tem como título o perfil da graça de Deus. E a gente vai aprender um pouco mais sobre Jesus e os seus ensinamentos. A lição de hoje, a primeira desse trimestre, tem como título Dormindo na Hora Errada. Eu quero que você pegue aí um bloquinho de anotação ou uma folha também e uma caneta. E você anota para mim 5 qualidades que você acha que um amigo tem que ter. Agora, você anota 5 coisas que você acha que não são boas num amigo. Já escreveram, né? Agora você pega a sua caneta e na frente de cada qualidade e de cada defeito você escreve: eu sou. A gente vai descobrir nessa lição de hoje que a professora Odete vai contar e a gente vai ver que nesse momento Jesus, ele precisava de amigos. O que será que aconteceu? Será que esses amigos foram amigos? Antes, a gente vai fazer uma oração para iniciar nossa escola sabatina. Feche então os seus olhos e hoje quem vai orar sou eu. Pai querido, muito obrigado porque estamos aqui. Muito obrigado porque o Senhor cuida e protege a nós e a nossa família. Queremos, Senhor, sermos amigos de verdade e amigos que se aproximem mais de Ti. Pai querido, possa estar com todos os juvenis nesse momento que estão estudando a lição conosco. Isso é o que peço, no nome de Jesus agradeço. Amém. Nesse momento, então, a gente vai ouvir a nossa carta missionária com o Ribamar. Ele vai nos contar um pouco mais sobre os projetos missionários para esse novo trimestre. As nossas ofertas desse trimestre, agora elas vão para a divisão interamericana. E eles têm como projeto esse trimestre criarem 13 novos centros de influência nesses países da divisão interamericana. Então o Ribamar vai contar um pouco mais para a gente sobre como que as nossas ofertas fizeram e fazem a diferença nessa divisão. Vamos então ouvi-lo? Olá, tudo bem? Estamos no novo trimestre, nova carta missionária. Essa carta missionária de hoje vai trazendo a história de Macho. Macho é um rapaz de 14 anos, ele mora no Haiti, no Porto Príncipe. E ele separa todos os dias 1 hora para estudar a Bíblia. Ele gosta muito de estudar a Bíblia, ele gosta principalmente das histórias de Moisés, que fala dos mandamentos. E ele então conheceu Natasha. Natasha tem 12 anos, ela é adventista, do 7º dia. E ela perguntou para ele, quando viu lendo a Bíblia, perguntou se ele entendia a Bíblia. Ele falou que entendia. E ele perguntou se ela não queria estudar com ele, porque ele sabia que ela ia numa igreja num dia diferente dele, ele ia nos domingos, ela ia nos sábados, e ele pensou, bom, eu posso, com esse estudo, levar ela para a minha igreja. E ela então ficou muito feliz por saber que ele queria estudar com ela a Bíblia. E eles marcaram 3 vezes por semana para estudar a Bíblia juntos. Quando eles estavam com 1 mês estudando a Bíblia, ele descobriu que realmente o sábado era o dia que Deus havia escolhido para que guardasse, e não o domingo como ele fazia. Então, ao estudar bastante a Bíblia com ela, durante esse tempo todo, ele foi na igreja dele, né? E conversou com o pastor dele. Perguntou, pastor, por que nós guardamos o domingo em vez do sábado? Você tem como mostrar na Bíblia alguma passagem que mostra que Deus mudou o sábado, do domingo para o sábado para o domingo, perdão? E o pastor não conseguiu mostrar nenhum verso. E ele então tinha estudado com Natasha tinha mostrado para ele 86 versos que falavam sobre o sábado, que Deus havia escolhido o sábado para que guardasse. E ele falou então para o pastor que ele escolheu, que ele tinha, né, 86 versos. E ele começou a mostrar então para o pastor, verso por verso. E o pastor ficou surpreso,
perguntou, como você sabe tudo isso? Eu sou pastor e não sei dessas coisas? E ele então perguntou, eu posso falar dessas passagens aqui do sábado na igreja, lá no domingo que vem? E o pastor, não, claro que não. Nós guardamos o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Esse assunto vai morrer aqui, não vamos falar mais nisso. Então o macho, ele escolheu, né, decidiu não ir mais na igreja nos domingos. E ele começou a estudar a Bíblia cada vez mais. E um dia Natasha perguntou se ele não queria visitar a igreja dela no sábado. Ele não queria, pensou, falou, no sábado que vem nós iremos. E no sábado seguinte eles foram. E ele gostou muito das formas de culto, como que eles pregam, como que eles ouvem as músicas, não é música muito alta. E ele gostou bastante. Então o macho ele resolveu aceitar então, o convite de Natasha. Só que, para isso, ele teve que faltar aula no sábado, porque lá todos os sábados tinha aula. E ele não quis contar também para a sua família que ia faltar na escola para ir na igreja. Claro que a mãe dele ia ficar muito nervosa com isso. E ele então pegou o seu terno, colocou na mochila, e no caminho ele entrou no restaurante lá e trocou de roupa e foi para a igreja. E ele gostou muito dos cultos, percebeu que as pessoas não viam música muito alta lá, e ele gostou muito da programação da igreja. O macho então resolveu ser batizado. Ele foi um dos primeiros da sua família, dos seus familiares, que foram no total 15 pessoas, inclusive a sua mãe também foi batizada. Ele foi o primeiro a ser batizado. E agora ele faz teologia lá em Trinidade e Tobago. Lembrando que nesse novo projeto aqui, né, nessa nova temporada aqui da Carta Missionária, nós vamos falar sobre 13 projetos que na divisão interamericana, que eles vão fazer lá centro de influência, como se fosse o Espaço Novo Tempo aqui no Brasil, né? Que tem os cursos lá, tudo certinho. E lá eles precisam muito dessas salas, para que muitas pessoas possam ouvir da mensagem adventista através da saúde e também possam conhecer Jesus. E nós, adventistas do mundo inteiro, vamos contribuir com a nossa oferta, nossas orações, para que esses projetos então sejam concluídos. E nós contamos também com a sua ajuda. Lembre-se, você foi chamado não só para ajudar com a pregação do Evangelho, com o seu estilo de vida, mas também com as suas ofertas e as suas orações. Um grande abraço e até a próxima. Olá, tudo bem com vocês? Olha o que eu tenho aqui na mão, relógio. Alguém de vocês já dormiu na hora errada? Já acordou muito cedo? Dormiu muito tarde? Ou dormiu muito cedo e acordou na hora errada? Então, hoje nós vamos contar a história de alguns personagens que dormiram na hora errada. Sabe de uma coisa? Essa historinha está onde? Na Bíblia, na Palavra de Deus, isso mesmo. Vocês vão encontrar lá em Mateus, capítulo 26, e o versinho 31 até o verso 46. Onde vocês podem encontrar também na nossa Bíblia em Ação, páginas 624 e 625. Nossa historinha de hoje. Alguém já sabe que história é essa? Que está registrada aí. Temos também no nosso livrinho, né? O Libertador. Te lembra alguma coisa esse título? Então, tá na página 397 e 401. O nosso verso para memorizar está em Gálatas 6 e o verso 2. Vamos ler? Diz o seguinte: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Sabe, Jesus foi levado ao Getsêmani, um dia antes dele ser crucificado, e os seus discípulos foram com ele. Chegando lá, Jesus começou a orar, e ele pediu para os discípulos: venham orar comigo. Os discípulos estavam muito cansados, exaustos, e eles acabaram dormindo, e dormiram na hora errada.
Jesus continuou orando. E a Bíblia conta que Jesus orou a noite inteira. Ele passou orando, clamando ao Pai que desse forças a ele. Sabe, os discípulos foram insensíveis ao chamado de Jesus, quando ele os convidou para orar. Os discípulos perderam a oportunidade também de saber o que Jesus estava sentindo e o desfecho de toda aquela história. Os discípulos, eles deixaram de dar uma palavra de conforto, de apoio a Jesus no momento que ele mais precisou deles. Eu pergunto para você, e nós, será que não estamos deixando também passar essa oportunidade de falar para alguém que está aflito, doente, com fome, quem sabe? Falar uma palavra de conforto, de ajudar nas suas necessidades, de fazer aquilo que Cristo diz aqui na sua palavra, principalmente no nosso verso de hoje, que é Gálatas, né? Que pede para nós ajudar, levar os fardos uns dos outros. Lá no Getsêmani, Jesus convidou o seu discípulo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu para sair retirado para orar com ele. Chegando lá, ele se retirou um pouquinho e começou a orar. E ele pedia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. E aí, novamente, ele voltou, foi até os discípulos e encontrou os discípulos dormindo. Sabe o que ele fez? Ele perguntou para eles: vocês não podem orar comigo? Não pode ficar acordado pelo menos um pouco? E os discípulos estavam com os olhos pesados de sono. Jesus voltou novamente e foi orar. E disse que ele se angustiava muito. E ele falou para os discípulos, falou assim: olha, minha alma está profundamente angustiada. Eu estou muito triste. Jesus sentiu o pecado, todos os pecados do mundo sobre si, como diz Isaías. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz hoje recaiu sobre Jesus. Então ele fez tudo isso por amor a cada um de nós. E os discípulos ali dormindo, e Jesus novamente foi lá ver se eles acordavam para poder orarem juntos. E os discípulos não conseguiam, só dormia. Jesus pegou pela 3ª vez, chamou os discípulos. Tentou acordar eles, mas infelizmente eles não conseguiam mesmo. Deixou ser tomados pelo sono. E daí ele falou assim: olha, agora está chegando a minha hora. Eis que o pecador está se aproximando. As pessoas que vão me levar para ser crucificados, eles já estão chegando. Levantem e vamos. Sabe, a história de Jesus e seus discípulos nos leva a pensar o que nós podemos melhorar em nossas vidas para ser mais semelhantes a Jesus. Fazer tudo o que for possível para ajudar o próximo, para fazer a vontade do Pai e estar sempre buscando a sua presença, orando e vigiando. Ele disse: a carne é fraca, vocês precisam vigiar. O espírito não está preparado e vocês precisam estar em oração. Devemos orar e sempre vigiar, como diz o próprio Jesus, para não entrarmos em tentação. Com esses pensamentos, vamos orar a Deus, vamos buscar a tua presença e vamos pensar também
nas pessoas necessitadas, nas famílias que precisam da nossa ajuda, os nossos amigos, quem sabe, nossos avós, alguém que esteja enfermo também. Vamos orar a Deus em prol dessas pessoas? Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós e queremos te pedir que ajuda-nos a ser sempre sensíveis ao clamor do aflito, do necessitado, daqueles que mais precisam de nós. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Que legal, Juvenil, que você esteve conosco até aqui nesse momento. Obrigado por ter acompanhado mais uma lição da Escola Sabatina. A gente faz as nossas lições aqui pensando em vocês. E eu espero que vocês estejam gostando. Deixa aí então o seu like no nosso vídeo, comenta também aqui embaixo e mostra para outros amigos. Seja amigo, hein? Mostre esse vídeo para outros amigos. E nos encontramos aqui então na próxima semana. Feliz semana e tenha um bom sábado.